Viva Saúde. Apoio Cultural. Agros. Instituto UFV de Seguridade Social. Olá, nós esperamos que isso nunca tenha acontecido na sua família, mas esse é um tema que interessa a todos. Um parto fora de hora e uma criança prematura, o que fazer? O que esperar do médico e do hospital? Como agir enquanto o bebê permanece na UTI? Este é o tema do Viva Saúde desta semana. Felizmente, em Viçosa, nós podemos contar com uma UTI neonatal, a unidade de tratamento intensivo para crianças prematuras. Mas ela tem dado conta da demanda? E as cidades vizinhas que não têm? Como atender sem prejudicar os bebês de Viçosa? Para falar sobre isso, nós convidamos o médico pediatra e coordenador da UTI neonatal de Viçosa, Dr. Guilherme Lobo da Silveira. Ele é especialista em neonatologia e intensivismo pediátrico. Bem-vindo ao Viva Saúde, Dr. Guilherme. Nós temos um dado aqui que afirma que a mortalidade neonatal é responsável por quase 70% das mortes no primeiro ano de vida. É verdade isso? Isso acontece? Primeiro, agradecer o convite, é sempre um prazer estar aqui com você, tá bom? É verdade, é um dado importante e que mostra a importância do cuidado dessas crianças. Com a melhora da medicina, da pediatria, as mortes que aconteciam depois de 28 dias de vida, por diarreia, pneumonia, elas foram sendo diminuídas com os cuidados, com a vacinação, com a melhor nutrição, e as mortes foram se colocando mais nos primeiros dias de vida. Uhum. Então, esse é um dado importante e qualquer governo que queira diminuir a mortalidade infantil tem que investir bastante em neonatologia nos primeiros 28 dias de vida da criança. O que é prematuro? O que é uma criança prematura? Nasce com quantos dias, quantas semanas de gestação? Uma gestação normal dura de 38 a 42 semanas. As 40 semanas é o que a população chama de 9 meses, certo? Quem nasceu antes de 38, ou seja, 8 meses e meio, já seria prematuro. Certo? Os prematuros considerados tardios são esses de 7 meses e meio, 8 meses e meio. E os prematuros mais importantes, mais graves, são aqueles antes dessa data. Qual as principais causas da prematuridade? Por exemplo, falta um pré-natal bem feito? A falta de pré-natal bem feito é uma das causas. O pré-natal bem feito evita alguns dos riscos, né? Mas a causa específica que a mãe pode ter para ter a prematuridade passa por questões obstétricas, por uso de drogas e de álcool. O tabagismo é uma causa importante de prematuridade. Aquelas mães que tiveram alguma intervenção no útero previamente, né, alguém que já fez uma cirurgia uterina, né, e uma coisa cada vez mais comum, mesmo aqui na nossa cidade, na nossa região, que é a inseminação artificial. Né? A idade materna também, as mães cada vez têm filhos mais velhas. É isso, por questões culturais, por questões que as mães trabalham, é um fator de risco também para a prematuridade. A natureza meio que programa o corpo da mulher para ter filho entre os 18 e os 35. Isso, e já está jogando para 40, 42. Exatamente. E como resposta, temos mais prematuros, sem dúvida nenhuma. Mas por que a pessoa que faz inseminação tem mais tendência a ter criança prematura? Por causa de gêmeos? Essa é uma das causas principais. A gemelaridade e trigêmeos, às vezes até quadrigêmeos. Já tivemos trigêmeos aqui na nossa unidade por inseminação artificial, pelo menos 2 vezes. É uma causa importante. Em países mais desenvolvidos, o governo tem programas, inclusive para que não se coloque tantos embriões para evitar essa prematuridade. Uma outra causa é que essa mãe que já tem uma dificuldade para engravidar, né, ela pode ter alguns problemas, certo? Dela própria que dificultam a gravidez. Por isso que ela precisou da inseminação. Então, o risco dessa mãe ter um parto prematuro é maior, tá? Tanto por ser gemelar, quanto por problemas dela mesma, anatômicos ou fisiológicos.
A natureza já impediu de alguma maneira. De alguma forma, sim. Mas a ciência consegue resolver isso, né? Porque graças a Deus. O sucesso é grande. O sucesso é cada vez maior, né? Não é minha área específica, apesar da gente estudar um pouco por receber essas crianças, mas a gente tem visto um sucesso cada vez maior nas mães que, infelizmente, por alguma causa não conseguem ter um filho, e com a inseminação a gente tem visto várias resolver esse problema e saírem muito felizes e alegres. Uma curiosidade, qual o bebê mais prematuro que você já tratou, assim, com que idade? A gente já teve prematuros que sobreviveram por pouco tempo, de 21 a 22 semanas, mas que saiu bem, vivo. A gente teve prematuros de 23 semanas, 24 semanas, alguns de 23 semanas. 5 meses de gestação? 5 meses e pouco, crianças de 500 gramas, 500 e poucas gramas. É muito pequenininho, né? A gente estava comentando aqui que antigamente, né, muito antigamente, essas crianças eram criadas dentro de uma telha para ficar quentinha, para poder sobreviver. Mas morria muita gente, né? Morria a grande maioria, né? Crianças abaixo de 30 semanas, 32 semanas, sem a UTI neonatal, era muito raro sobreviver. Essas crianças que sobreviviam eram crianças que tinham um crescimento intrauterino muito retardado. E como essa criança já passava por várias provações, ela é mais madura do que aquelas que não tiveram tantos problemas. Então, uma criança pequena, às vezes, sobrevive com mais facilidade do que aquela que é grande, na prematuridade. E esses que sobreviviam nessa época primordial, lá, né, antes de 1970, 1960, eram crianças geralmente muito pequenas e, por isso, teoricamente mais fortes. É verdade que criança que nasce prematura fica pequena? É um adulto de baixa estatura? Não é uma regra. Uma criança que nasce com 25, 28 semanas tem um risco maior, sim, de ser uma criança pequena, certo? A criança acima de 28, 29 semanas, ou seja, acima de 7 meses, ela geralmente vai ser um adulto normal, tá? Existem programas da Secretaria de Estado, inclusive para as crianças que não estão com crescimento adequado e são prematuros importantes, de receber inclusive hormônio de crescimento, certo? Então isso é avaliado pelos endocrinologistas da cidade e, se for o caso, transferido para Belo Horizonte para fazer esse tipo de tratamento. E isso ocorre. Existe um índice ou uma tendência à criança que nasce prematura ter algum tipo de sequela? Sim. O peso de nascimento e a idade gestacional é que vão determinar esse tipo de risco, certo? Crianças nascidas abaixo de 750 gramas, certo? 70% das que sobrevivem vão ter alguma desabilidade durante a infância ou adolescência, alguma dificuldade escolar, dificuldade com matemática, certo? Quando não tem sequelas mais importantes, certo? A gente vê, por exemplo, que as crianças abaixo de 28 semanas, certo, de gestação, elas têm uma chance de 10% de ter uma paralisia cerebral, por exemplo. Enquanto na população geral, na criança que nasce a termo, no tempo certo, essa chance é de 0,1%, certo? Então a chance é 100 vezes maior de se ter paralisia cerebral com a criança que nasceu muito antes do tempo, certo? Ainda que 10% seja um dado bem pequeno, né? A gente tenta lutar para que isso diminua, certo? Em medicina é muito difícil falar em dado pequeno, porque a família que tem essa situação, para ela é 100%. É muita coisa. Né? Para a gente, como estatística e tudo, é baixo, mas para a família é 100%. E o que a gente tenta fazer são cuidados cada vez mais finos com a criança para diminuir esses riscos dela, certo? Mas o risco do prematuro extremo, né, do prematuro abaixo de 28 semanas, de ter alguma questão importante, como paralisia cerebral, como alguma desabilidade, é sim importante, é uma coisa que nos preocupa muito. Nós vamos falar sobre esses cuidados daqui a pouco, mas antes eu tenho uma pergunta. Como prevenir a prematuridade? Você está falando, por exemplo, do tabagismo. Eu acho que hoje em dia não tem como a pessoa não saber, com a quantidade de informação, de que fumar na gestação é um risco muito grande, mas ainda tem gente que fuma, né? Sim. A bebida, a droga. Mas e quem tem uma gestação normal, sem esse tipo de questão? A gente tem vários outros riscos e eles podem ser prevenidos,
certo? A gente tem várias formas de prevenir. Um pré-natal bem feito, onde você identifica rapidamente que uma mãe tem um risco maior de ter uma prematuridade, certo? Então, essa mãe pode ser colocada em repouso, por exemplo. Existem estudos grandes, americanos e europeus, que mostram, por exemplo, que uma mãe que trabalha mais de 42 horas por semana, ela tem um risco aumentado de prematuridade. Uma mãe que trabalha, uma gestante, que trabalha mais do que 6 horas por dia em pé, ela tem um risco maior de prematuridade, certo? Então, em países desenvolvidos, a mãe durante a gestação, às vezes ela é mudada de função, tá certo? Então, é uma faxineira, certo? Durante a gestação, ela vai trabalhar com outro tipo de questão, onde ela possa ficar sentada, certo? Onde ela possa ter um repouso maior, tá? E se ela entra em trabalho prematuro ou já tem fatores de riscos importantes, há uma questão social, né? Então, assim, o salário é pago, a ajuda do governo para que ela tenha uma possibilidade. Não. Ainda não chegamos a esse ponto, certo? Então, o pré-natal bem feito é uma coisa importante, a mãe ter noção de que ela tem sim que tomar cuidado com algumas coisas é importante, o tabagismo, como você já citou, é extremamente importante, como o uso de outras drogas também, certo? Agora, tem prevenções da prematuridade que a gente chama de secundária e terciária, certo? Que é o quê? São a equipe médica preparada para atender a mãe com gestação de risco, certo? Então, o que se faz hoje? A gente tem centros no estado que recebem mães de risco, certo? Então, Viçosa recebe as mães de risco. Aqui tem esse serviço. De outras cidades. Então, muitas das vezes a gente recebe, olha, doutor Guilherme, vocês têm como receber uma criança que vai nascer de 28, 29 semanas? Não, temos. Mas quando a mãe chega, ela é olhada por uma equipe que já está acostumada com esse tipo de paciente. A mãe é internada, fica lá internada sob tratamento para adiar o máximo possível o parto. Isso, e muitas delas, com o controle que é feito pela equipe de obstetrícia, elas não têm o parto prematuro, elas voltam para a cidade delas, etc., sem ter o parto prematuro. Então, essa é uma prevenção que é dita secundária, certo? O ideal é chegar a 9 meses, 40 semanas, 42, a gente sabe. Mas, assim, é aconselhável que se segure pelo menos até quanto? 7 meses, 7 meses? Existem alguns estudos que nos mostram que uma criança sobre risco dentro do útero, é uma pergunta até muito interessante a sua, uma criança sobre risco dentro do útero, ela, acima de 34 semanas, dado a qualidade da assistência neonatal hoje, o risco dela fora do útero é menor do que dentro. Então, assim, uma mãe que está em risco 34 semanas, certo? Com alguns outros cuidados que a gente já tem com a mãe, seria uma data a se pensar de tirar a criança antes, a não ser que a criança esteja em claro sofrimento, certo? Então, aí tem que fazer uma cesariana antes para tirar o risco da criança e, às vezes, da mãe. Doutor Guilherme, Viva Saúde, para só um pouquinho para um breve intervalo, mas volta já para falar com o doutor Guilherme sobre os cuidados com os bebês prematuros. Não saia daí. O Viva Saúde está de volta hoje falando sobre crianças prematuras e sobre a UTI neonatal de Viçosa. Doutor Guilherme, as pessoas de Viçosa podem ficar tranquilas em relação à UTI neonatal? É uma conquista importante para Viçosa ter um atendimento desse no hospital? Sem dúvida. A gente conseguiu abrir uma UTI há 7 anos, só para a gente ter noção da importância. É no Hospital São Sebastião? No Hospital São Sebastião. Desde Juiz de Fora até Belo Horizonte, então, se você saísse de Juiz de Fora e fosse até Belo Horizonte, não tinha nenhuma UTI neonatal, a não ser nesses 2 grandes centros. Aí foi aberta a de Viçosa, né? Então, a UTI de Viçosa é uma referência estadual. A gente recebe crianças de vários locais do estado. Chegamos a receber até de fora, às vezes do Espírito Santo, daquela região perto de Manhuaçu. Algumas crianças são transferidas para cá, né? E o estado de Minas entendeu a importância da UTI, tanto que a gente vai aumentar a UTI, né? Conseguimos aprovar um projeto
um projeto que deu muito trabalho, muito bem feito, mas que foi aprovado pelo Estado de duplicação dos leitos da UTI. Que hoje são 9 leitos apenas, não é muito pouco, não? Para Viçosa é suficiente, né? Então, as crianças de Viçosa, a gente consegue receber todas elas, né? Mas, teoricamente, a gente deveria receber de toda a macro-região da qual Viçosa faz parte. Então, crianças vindas de Ponte Nova, de Manhuaçu. A verba é para atender essas cidades todas? Todas. Então, a gente, dobrando o número de leitos, a gente acredita que a gente vai conseguir receber essas mães e essas crianças de toda a macro-região de Viçosa. Então, para cá, por enquanto, é suficiente? Para cá já é suficiente. E essa verba vai construir mais um andar? Vai construir um andar, em cima do segundo andar do hospital, vai fazer um terceiro andar, e esse terceiro andar vai ser praticamente só neonatologia e uma unidade de intensivismo pediátrico, que a gente não tem. Que não tem ainda, que não tem, que são para atender as crianças acima de 1 mês, 2 meses, até 18 anos, certo? Que a gente não tem essa unidade em Viçosa e passaremos a ter a partir do ano que vem. Mas em relação, para deixar a população mais segura, assim, em relação à qualidade, são 9 leitos, você falou que é suficiente para cá, parece pouco, né? Para gente que é leigo, parece pouco, mas em relação à qualidade, assim, as crianças uma mãe que está né, sob risco de prematuridade, sim, ela pode ficar tranquila? O atendimento aqui é bem... Pode. É bom, é suficiente, tem qualidade? Tem qualidade. Tem um índice de sobrevida até muito acima da média brasileira. Então, as crianças pequenas aqui sobrevivem bem acima de uma média até do Sudeste. Então, a gente tem muita tranquilidade quanto a isso. Tem uma equipe muito bem treinada. Eu gosto de falar isso, é uma verdade absoluta. Uma UTI neonatal sem a equipe, ela não serve, não é o médico. O médico é uma parte da equipe. Então, a gente tem uma equipe de enfermagem muito bem treinada, com a coordenação muito bem feita, e são pessoas que têm um amor à profissão, certo? E que trabalham com afinco e com qualidade. Então, isso é que eleva os nossos índices. Alguns casos graves de cirurgias de grande porte, a gente não tem como fazer. Então, por exemplo, um cardiopata grave, uma criança que tem um problema no coração, que precise de uma cirurgia, certo? Essa criança só pode ser operada em Belo Horizonte, né? Então, uma mãe que sabe que tem um problema cardiológico no seu feto, essa mãe, a gente tenta encaminhá-la para Belo Horizonte, tá certo? Ou uma malformação cerebral importante. Então, grandes cirurgias diagnosticadas ainda intraútero, essas mães devem ser encaminhadas para outras cidades. Às vezes, a gente recebe crianças, certo? Com malformações importantes, mas nós temos condições de mantê-las vivas até que tenham condição de transferência, certo? Só que a transferência é mais segura na barriguinha da mãe, dentro do útero. Então, se sabe que tem a questão, a gente tem que tentar tratar fora. Mas todas as outras crianças, os prematuros que não têm malformações importantes, estão muito seguros tratados em Viçosa, não há dúvida nenhuma. Você falou da equipe, né? Eu até comentei com ele, eu acho muito interessante, pelo menos aqui em Viçosa, e isso é digno de nota, a equipe que trabalha no hospital, os enfermeiros, geralmente são pessoas muito dedicadas, né? Muito gentis, muito pacientes. Isso é uma coisa importante para quem trabalha com saúde. Mas na UTI neonatal, existe uma tensão muito grande. Você tem um filho prematuro, correndo risco de vida. Existe uma tensão, uma expectativa muito grande. Como é que é a relação da UTI, né, você como coordenador, com essas mães? Por exemplo, a mãe pode entrar, pode acompanhar, pode amamentar, como é que é isso? Pode, a gente até gosta que a mãe esteja presente, faz parte do tratamento da criança, desde os primeiros dias. Nos primeiros dias a mãe não participa tanto da ajuda à criança, do tratamento da criança, mas a presença da mãe é importante. Quando a criança começa a alimentar, a poder ter dietas, a mãe nos ajuda nisso. Às vezes a mãe dá a dieta, né? Às vezes a criança fica internada na unidade 4 meses, 5 meses, né? E quando a criança já está um pouco maior, já pode sugar, etc., vai sugar na mãe. A gente tenta manter uma amamentação. Então tem toda uma equipe atrás disso. Como você falou, a equipe de enfermagem... Vira quase uma relação de família, né? Porque você passa 4 meses dentro do hospital, Sem dúvida. Mães de fora de Viçosa, a gente tem um trabalho
dentro do hospital, de recebê-las no hospital. Então as mães ficam no hospital, certo? No alojamento de mães, mantido pelo hospital e pelos voluntários do hospital. Aqui, tem? Aqui, certo? Então várias mães de fora, que veio de cidades longínquas, ficam no hospital. Que interessante, elas podem dormir lá, almoçar. Para acompanhar o neném, certo? Então a gente estimula muito isso, certo? Temos a ajuda psicológica para as mães, que é uma ajuda extremamente importante. É uma situação de fragilidade emocional muito grande. A assistência social, que ajuda nessas questões. E o banco de leite, né, que tenta manter essa amamentação da mãe. O leite da mãe nos primeiros dias da criança, mesmo que muito prematuro, o leite da mãe é diferente da mãe a termo. Então, ele traz mais proteção para esse pequeno bebê. Então, a gente tenta usar o leite da mãe. O nenenzinho prematuro, assim, de 6, 7 meses, esse alimento é de leite materno? Se a mãe tiver leite e a criança puder estar alimentando, sim, certo? No início, nos primeiros dias de vida, geralmente a criança não tem condição, não tem maturidade para receber alimento. Então a gente dá não está nem formado o estômago direitinho. Está formado, mas ele ainda não está maduro. Certo? Então as crianças têm complicações quando você alimenta a criança que não pode, né? Você aumenta o risco de uma infecção intestinal que é muito grave, com mais de 80% de óbito. Então a gente tem muito cuidado com isso. Mas tem questões que diminuem esse problema. Então a gente tem uma nutrição que a gente faz pela veia do neném, certo? Que traz tudo que a gente precisa, né? Que traz aminoácidos, que são as proteínas, as gorduras, que são os lipídios que a gente chama, trazem o sal, o açúcar, né? Então tudo a criança recebe pela veia até que ela tenha condição de receber uma dieta oral ou por sonda. E tem técnica para essa mãe continuar amamentando, assim? Porque o leite não seca? Tem técnica, é difícil. Certo? Mas a gente tem a técnica da retirada, que o banco de leite ajuda, então continua retirando o leite da mãe, e a gente faz uma técnica que chama relactação. Então a mãe não mantém uma produção muito grande, mas assim que a mãe pode sugar, certo? A gente faz a relactação, coloca a criança para sugar na mãe, né? E ao mesmo tempo coloca uma sonda onde vai pingando o leite para que a criança continue sugando. Com isso estimula a amamentação da mãe. Então a gente consegue um sucesso bem interessante com essa técnica de relactação nos muito pequenos. Só para também para a população que, né, graças a Deus nunca teve esse problema, o que acontece dentro da UTI? O neném fica a gente não tem imagem para mostrar, o neném fica numa incubadora? Sim, depende da idade gestacional, né? Os muito pequenos ficam numa sauna. É uma incubadora onde tem como se fosse uma sauna para manter a temperatura. A pele é tão frágil que ela não consegue manter a temperatura, certo? Então a gente deixa aquela criança numa sauna para manter a temperatura por alguns dias. Depois fica naquela incubadora que todo mundo já viu, né? Que é aquele vidro, né? Aquele bercinho de vidro onde a criança fica ali e mantém a sua temperatura e pode ser cuidada. Mas a mãe vê como? Ela não pode tocar, ela só vê de longe? Ela pode e deve tocar, né? Ela é instruída como fazer isso dentro da unidade, né? Tem um jeito certo de tocar, né? Então as crianças são muito frágeis, né? Algumas crianças, se você movimentá-la de uma forma errônea, né, ela pode ter um sangramento no cérebro. Então tem um jeito certo de colocar a criança, tem um jeito certo da mãe tocar a criança. A mãe não pode chegar e né, balançar. É o toque, é a conversa, é a voz da mãe que vai ajudar. Isso é importante também. É importante, mas tem a técnica para ser feita. Só a mãe? O pai também, né? Então, tanto o pai quanto a mãe, eles têm livre acesso à unidade, né? Então, eles mantêm um vínculo forte com a criança, mantêm um vínculo forte com a equipe. São pais que são preparados para receber esse prematuro posteriormente também, né? Essa que é a minha pergunta agora. Uma vez que a criança sobreviveu, né, com ou sem sequela, como é que é a criança depois? É uma criança que nasceu prematura, exige cuidados especiais depois da alta da UTI? Exige. A gente tem um programa com a pediatra que trabalha na UTI neonatal, que recebe essas crianças saídas da UTI.
né? Esse programa é um programa do SUS, né? Então essas crianças têm um cuidado diferenciado. Elas vão mais ao pediatra, elas têm um esquema de vacinação um pouco diferente, certo? São crianças que exigem um cuidado multidisciplinar, às vezes com necessidade de fonoaudióloga, de fisioterapia, dependendo do que a criança apresenta. Então, a gente tem esse cuidado aqui dentro de Viçosa também, esse cuidado pela demanda, infelizmente, só para as crianças de Viçosa, né? A gente não atende da macro-região, né? E é uma questão importante, porque às vezes é uma criança que você faz um investimento muito grande e por uma falta de um cuidado que ela precisa, né? E ela ainda é frágil por algum tempo. Ela né? é frágil? Por algum tempo. É? Por algum tempo quanto? Até fazer 2, 3 anos? Até 2 anos, principalmente. Então, uma pneumonia numa criança que ficou muito tempo em ventilação mecânica dentro da UTI é mais grave do que uma pneumonia numa criança que não esteve nessa situação. O pulmão já é fragilizado. É claro que com o crescimento isso vai melhorando. Né? Exige um cuidado, é mais delicado, uma criança mais delicada. No início, sim. Né? Mas a gente tenta passar para os pais que não é para manter essa questão o resto da vida, né? A criança depois vai, assim, dentro do possível, ser um adulto normal, um adolescente normal e deve ser tratado como tal. Doutor Guilherme, uma última pergunta. Essa ampliação da UTI neonatal do São Sebastião é para agora? Demora muito? Foi aprovado esse projeto, né? São 3,5 milhões de reais, se não me engano, se não me falha a memória, já liberados pelo governo do estado. Então a nossa expectativa é que nesse ano já comece as obras e a gente possa atender melhor a população. Com mais essa conquista para Viçosa, que é a UTI pediátrica. Sim, né? Sem dúvida. Então tá, muito obrigada pela sua presença aqui, obrigada pela entrevista, sucesso no seu trabalho, parabéns pelo trabalho, não só seu, mas também de toda a equipe do hospital que se dedica tanto a essas crianças, como a gente falou, é uma época da vida da família muito complicada para quem tem uma... E precisa muito desse amparo, com certeza. Muito obrigada mais uma vez. O Viva Saúde termina aqui, mas nós estamos também na internet. Se você quiser rever este ou qualquer outro programa desta série, basta procurar pelo canal Viva Saúde TV Vicosa. Canal Viva Saúde TV Vicosa, sem o cedilha, no YouTube. Lá estão todos os programas divididos em 2 blocos. É só clicar e assistir. E se você quiser enviar sugestões de temas ou profissionais para serem entrevistados, mande um e-mail para a gente. Anote aí o endereço: vivasaude@ufv.br. vivasaude@ufv.br. O Viva Saúde é uma produção da TV Viçosa e dos alunos e professores do curso de Medicina da UFV que participam do projeto Medicina Consciente. Para você, uma semana com muita saúde e paz. Nós nos vemos na semana que vem.